E eu não sei se a Larissa, o Eric já tiveram algum contato maior com a BC2, né? Da minha parte, eu não tive nenhum contato assim muito grande, né? Quando eu entrei, já estava meio parado o grupo, né? Entendi. Também estava coordenando. Uhum. Então. Eu acho que com o pessoal eu não tive exatamente contato, mas eu acesso o site e ele serve de recurso para o estudo de Gênesis, que eu faço com uma amiga. Uhum. E aí eu sigo o canal deles no YouTube também e acho que é mais esse. E aí acabo conhecendo a galera por conta das palestras que já estão no site, dos artigos. Ah, legal. Uhum. Legal. Então, tá. Eu vou colocar aqui para a apresentação e vamos seguir em frente. Eu vou só pedir, tipo, para, se possível, vocês desligarem o fone, só para não atrapalhar durante a reunião, e deixar a câmera desligada, que daí otimiza a apresentação. Tá bom? Muito obrigado. Então, cadê? Oi? Estão me ouvindo? Tá. Tá. Meu? É, eu tô mudando. Tá. Vocês conseguem ver? Só me dão um ok se estão todo mundo enxergando. Tudo ok. Beleza. Então, bem, tipo, a gente vai começar a nossa apresentação, né? Tipo, a gente está reinaugurando a NBCC, tipo, que é o grupo local da ABC2 aqui em Campo Grande, certo? O que a gente pretende falar agora, brevemente, é sobre a forma como nós vamos dar continuidade ao grupo. Para aqueles que não conhecem, eu vou fazer tentar ser sucinto numa apresentação de quais foram as atividades que já foram desenvolvidas no grupo, de como andou, né, ao longo desse processo, e lançar uma proposta para darmos continuidade nas nossas atividades agora ao longo de 2020 e possivelmente já 2021. Eu tenho algumas atividades em mente, mas a gente vai conversar ao longo do processo para definir pontos, definir datas, enfim. Né? Eu quero começar apresentando primeiro, fazer uma apresentação geral, né? E com isso a gente vai depois partir para as atividades principais que vão ser desenvolvidas ao longo do grupo, né? Mas antes de tudo, eu quero agradecer, né, a todos vocês por estarem participando conosco. Acho que é um momento muito importante para nós, do grupo da NBCC, estar reinaugurando as atividades da NBCC, por causa que o grupo local ele dá abertura para que outras pessoas que tenham interesse no tema consigam pensar a ciência, consigam desenvolver atividades, né, dentro da ciência com o pensamento cristão. Só um segundo que eu acho que alguém me chamou aqui. Peraí. Oi, Fabiano, tudo bom? O áudio está cortado. Oi. Tudo bem. Tudo bem? Eu estou dando continuidade aqui na apresentação, tá? A gente está começando a apresentação aqui sobre o grupo, tá bom? Tá. Bem, eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez retomando, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem participando conosco. Acho que essa iniciativa da BC2 ela é importante para a gente pensar a ciência dentro da academia e a gente conseguir
vamos colocar, se munir intelectualmente para pensar isso de uma maneira cristã, já que o ambiente acadêmico, o ambiente científico, ele não é propício ou não é fértil para um pensamento a partir de uma visão de Deus, a partir de uma visão cristã, né? Então a gente está aí com essa iniciativa. Eu quero me apresentar brevemente. Eu sou o Raul da Costa Vieira, né? Eu sou membro da IBAVIB, já fazem uns 2 anos mais ou menos. Sou marido casado com a Rossana. A Rossana também participa do grupo da BC2 já há algum tempo. E inclusive a gente se conheceu, né? Dentro da BC2. Eu sou acadêmico de Química atualmente, na licenciatura. Estou no penúltimo ano do curso. E atualmente eu estou à frente das atividades do grupo local, da BC2, que é o Núcleo Básico de Cosmovisão Cristã. Eu particularmente sou apaixonado pelas questões filosóficas, né, em especial as relacionadas entre fé e ciência e relacionadas à filosofia e história da ciência, né, na minha área especificamente filosofia da química. Bem, eu tentei pensar, eu construí, digamos, uma mini logo, que é essa grande que está aparecendo aí, que é para, digamos, para gerar uma identidade, de certa forma, ao nosso grupo que nós estamos retomando, né? E essa e a logo da NBCC, eu acho que são duas formas de trazer uma identidade para o nosso grupo. É mais uma questão de marketing, mas é para que vocês também estejam por dentro disso, né? Eu vou agora fazer um breve histórico do nosso grupo, né? Eu intitulei como uma jornada de autoconhecimento e aprofundamento na fé e na ciência, porque para mim foi uma experiência particular na qual eu realmente iniciei desse ponto e para mim gerou esse resultado, né? Foi de fato um processo de autoconhecimento e eu pude me fortalecer na fé cristã, pude explorar mais a fé cristã, que até então o meu conhecimento era mais de grupos, de comunidade cristã do que da própria fé, do próprio sistema, do próprio pensamento cristão, né? E na ciência também, porque isso me deu a oportunidade de pensar isso de maneira mais ampla. Bem, eu quero apresentar brevemente esse rapaz aí, ele é o David, ele que deu início às nossas atividades na BC2 aqui em Campo Grande. Oi? Não, tá. Ele que deu início às nossas atividades aqui em Campo Grande. Eu acredito que ele explorou várias questões, inclusive ele participou, eu acabei não colocando aqui na apresentação, mas ele participou da segunda conferência do Faraday Kuiper, que eu vou falar mais para frente, que foi uma conferência, digamos, foram conferências que contribuíram para formular um pensamento cristão na ciência para poder fundar o que hoje é a ABC2. Né? Ela teve esse propósito, essas conferências, e ele estava lá presente nessa conferência, adquirindo conhecimento, perto do presidente da ABC2, que é o Covolan, e o Guilherme de Carvalho. Ele esteve junto com essa galera lá acho que no Rio de Janeiro, se eu não me engano, para conversar e trocar essa ideia, e trouxe muito material fértil para a gente pensar. E junto dele, do lado aí, também a Janaína, que está aqui conosco hoje, e foi também muito importante nossas atividades para a gente poder ter lugar para estudar, para a gente poder conversar, porque ela ajudou muito no processo de poder nos reunir. Sempre quando ela pôde, ela esteve presente para fazer com que o grupo avançasse, né? Bem, a gente, numa brincadeira, né? Esse cara aí, ele assim, ele é da zoeira, então a gente dá uma brincada com ele. Mas ele é um cara gente boa, um rapaz muito sério no que ele se comprometeu a fazer, né? E enquanto ele esteve com a gente foi muito fértil. Embora tivessem sempre poucas pessoas, mas foi um momento muito fértil. Só um segundo, que alguém está me chamando aqui. Ok.
E as nossas atividades, desde onde eu participei, mais ou menos em junho de 2017, a gente esteve muito envolvido em aprender, em começar a criar bases para um conhecimento, né, cristão e para a gente conseguir fazer esse diálogo, né, entre fé e ciência. As nossas leituras iniciais, tipo, rodaram em torno de compreender primeiro as bases cristãs, através desse livro Entenda a Fé Cristã e Ter Fé na Cidade, que falaram, que traziam para a gente um conhecimento, digamos, basilar para construir um pensamento verdadeiramente cristão, para que a gente tivesse um parâmetro para começar a pensar algo além da fé cristã, né? Então, tipo, eu acabei não acompanhando a leitura da Morte da Razão, porém a gente acabou conversando sobre esse livro, né, que foi lido no grupo, por último a gente acabou lendo A Mente Cristã no Mundo Sem Deus, que fala justamente sobre os desafios de se pensar a fé cristã num ambiente onde não existe fertilidade para o tema, né? Então, essa que foi a nossa busca de conseguir fundamentar um pensamento nesse sentido. Bem, em 2018, a nossa atividade ela foi mais, vamos colocar assim, mais ativa, porque a gente já tendo um conhecimento prévio de alguns aspectos, já tendo alguma base para pensar o cristianismo e a ciência, a gente começou a assistir palestras de alguns professores da UFMS que estão conosco nas atividades da NBCC, e também a gente teve a oportunidade de fazer algumas palestras dentro do próprio grupo, para pensar questões, para explorar melhor, né, aspectos da fé cristã e da ciência. Bem, eu vou apresentar algumas das palestras. Essa daí foi da professora de artes, a esposa do professor Marcelo, ou desculpa, a professora de música, né? E ela também apresentou o Pancrácio, o professor Pancrácio também, da biologia. Daí a gente assistiu um documentário desse livro, né, O Teste da Fé. Tá, desculpa. A gente assistiu um documentário sobre o Teste da Fé e eu fiz uma apresentação sobre a Deborah B. Harsman, ela é astrofísica, ela estuda astrofísica e ela estuda tipo a possibilidade de existência de vida em galáxias próximas. Então, ela tem não apenas um conhecimento profundo sobre astrofísica, mas ela trouxe para nós assim tipo uma primeira impressão sobre como se pensa a ciência e a fé de uma maneira coordenada, né? Então foi muito interessante. No caso, essa palestra fui eu que dei, mas o David apresentou também outros materiais e foi realmente muito frutífero essa oportunidade de pensar e conhecer pessoas que tiveram esses impasses, que tiveram essas dúvidas e encontraram na fé cristã respostas que ajudassem a pensar a ciência, né? O professor Luigi, que também está conosco no grupo, ele trouxe vários aspectos também para a gente conversar, né, dentro dessa palestra que ele apresentou sobre o pensamento cristão na engenharia, e foi muito frutífero também. Esse documentário é um documentário da BC2, né, e eu vou passar para vocês depois, para aqueles que estão começando, que é um documentário bem importante da BC2, que traz, digamos, as propostas iniciais do diálogo, né? E realmente são bem é uma apresentação bem didática da forma como a gente pode pensar e desenvolver essa temática, tá? Enfim, a gente acabou, nós realizamos a primeira jornada de ciência e fé em Campo Grande, né, que é uma das propostas da ABC2, e com um tema diálogo entre ciência, fé cristã e sociedade. Também a gente convidou outras pessoas para participar,
tanto eu quanto o professor, quanto o David, o Nathan, que era um outro irmão e pastor da igreja, da Ibavib, que foi quem nos recebeu, né? A Igreja Batista em Vilas Boas foi a igreja que nos recebeu para essa primeira jornada, e foi um processo muito interessante, muito frutífero, muito bom para nós que estávamos iniciando as atividades, quanto para pessoas que tinham interesse no tema e acabaram se aproximando, né? Como a Larissa, que teve um contato conosco nesse sentido, né? Essa foi uma apresentação que eu fiz, né, sobre os princípios, utilizando os pensamentos de Alistair McGrath e Peter Harrison. E no final de 2018 a gente acabou fazendo uma pausa, né? Porém, agora estamos de volta para retomar tipo, as nossas atividades da NBCC, né? Bem, agora vou fazer uma apresentação sobre a ABC2 e a proposta deles. A ABC2 ela tipo, teve um sistema de networking tipo, para pensar pontos que precisavam ser discutidos dentro do tema fé e ciência, como estruturar esses temas, como desenvolver um diálogo profundo e necessário, né, para relacionar esses temas, e ela se utilizou de diversas ferramentas para fazer isso. Eles fizeram reuniões, eles fizeram apresentações de seminários, fizeram diversas atividades nesse sentido, né? Houve um engajamento por parte deles para que houvesse os cursos do Faraday Kuiper, que foi, digamos, um curso inicial para poder saber qual que era a necessidade no Brasil de se pensar a fé e ciência, né? E a partir disso houve a fundação da ABC2. Teve também atividades de e-learning, né? Materiais foram produzidos como livros, materiais de internet, a página da internet deles, materiais no YouTube, foram produzidos com o intuito de suprir essas necessidades de compreender o diálogo entre fé e ciência. Trouxeram livros em diversas áreas do conhecimento, tanto dentro de ciências humanas quanto dentro de ciências exatas e naturais, que foram fundamentais para se iniciar o diálogo e também foram importantes para a gente desenvolver assuntos e dentro dessa temática fé e ciência, né? Bem, esse daqui foi a primeira conferência nacional, foi a conferência de fundação da ABC2. Ela foi responsável por, digamos, apresentar a proposta da ABC2 e trazer pessoas que concordassem, né, com o estatuto da ABC2, porque essa, digamos, é um critério administrativo para que a instituição fosse fundada. Esse daqui foi o Faraday Kuiper, foram eventos que eles fizeram antes da fundação da ABC2, que foram importantes para que eles tivessem um norte, para saber para que direção caminhar, para saber qual que eram as questões mais importantes a serem discutidas, né, nesse sentido. Após isso, tiveram alguns fóruns e reuniões avançadas para que se pensasse, se conversasse sobre essas questões da fé e ciência. Eles se reuniram durante um bom tempo para pensar aspectos, propor ideias, encontrar fontes e referências que sustentassem um pensamento robusto, que fosse ao mesmo tempo científico e ao mesmo tempo pudesse suprir a necessidade cristã de se pensar o tema, fé e ciência. Eles, como proposta, eles trouxeram diversos materiais, eles traduziram diversos materiais, como vocês estão vendo aqui, esses são os livros que eles traduziram e que eles trouxeram para a língua portuguesa com o objetivo específico de dar uma base conceitual, uma base teórica e filosófica em alguns aspectos, para que nós conseguíssemos pensar a ciência dentro de uma cosmovisão cristã.
Isso foi importante para que realmente se consolidasse esse pensamento e também para que houvesse uma literatura apropriada para a nossa busca, né? No caso. Esse daqui é a página deles no YouTube. Eles têm um material bem vasto sobre diversos aspectos da fé e da ciência. É uma das propostas deles de poder divulgar um conhecimento que possa ser acessível a todos os cristãos e que possa trazer ferramentas necessárias para que o diálogo exista e se fortaleça. Essa daqui é a página deles, desculpa, a página na internet. E o modelo que eles utilizam é esse. Tipo, enquanto a organização, a OBC2 não toma posição quando há acordo entre cristãos em uma questão. Tipo, nesse sentido, eles vão conversar e eles acreditam que é importante que o diálogo seja desenvolvido, que exista uma visão ampla, por causa que eles entendem que a realidade é o objeto de estudo que está em pauta e a gente precisa pensar a realidade de uma maneira coerente. E é importante que exista um diálogo que possa ser amplo o suficiente para que pessoas que tenham pensamentos distintos consigam conversar, mas em um tom harmonioso, em um tom respeitoso, né? E acreditamos que digamos, a BC2 não defende uma visão, ela defende a visão cristã, no sentido amplo, mas ela não defende apenas uma interpretação sobre diversos aspectos. Estou chamando aqui. Ok, daí a BC2 ela defende essa perspectiva de que existe uma pluralidade no pensamento e que ela deve ser explorada de uma maneira respeitosa, de uma maneira honesta, né? Considerando sempre que a palavra de Deus é o norte de todas as coisas, não pode nenhum pensamento pode denegrir a palavra de Deus, nenhum pensamento cristão, né? Com base na sua tradição, com base na sua filosofia, teologia, enfim. Alguns parceiros que contribuem com a BC2 é o Bibotalk, que tem um podcast direcionado às ações da BC2 e criou uma série de podcast, uma série de um podcast específico para ela, né, que é o BTcast ABC2. Outro grupo que está em parceria com a BC2 é a do Invisible College, que ele é encabeçado pelo Pedro Lucas Dulce, né, e alguns outros irmãos também que participam de uma certa forma das atividades da BC2. Eles recebem esse apoio e junto eles conseguem trazer uma sinergia em diversos pensamentos. A proposta do Invisible College, principalmente, é conseguir pensar aspectos da ciência, seja exata ou seja natural, de acordo com pensamentos populares, de acordo com perspectivas modernas, contemporâneas. A John Templeton, que é a fundadora que é a parceira que investe na BC2, ela é uma instituição que procura, digamos, eles procuram formas de investir em questões que contribuam com a evolução do pensamento cristão, que contribuam com a evolução da ação cristã, de uma maneira mais ampla. E eles são os mantenedores da ACAT, que é a Associação Kuyper para Estudos Transdisciplinares. E a ACAT, além deles, como investidores, eles têm parceiros também, como o Labri, que é dirigido pelo... O Labri Brasil é dirigido pelo Guilherme de Carvalho, e outras instituições que também fazem parte das atividades de pensar entre fé e ciência, entre outras questões relacionadas ao tema. Ok? Agora,
Vamos conversar um pouquinho brevemente sobre o diálogo e as linhas de investigação da BC2. Para a BC2, a definição de diálogo é interesse em explorar as disciplinas da ciência e da religião em modo de diálogo, não em forma de confronto hostil, belicoso, mas por meio de uma afirmação construtiva, congruente, talvez até complementar entre os dois campos. Né? Então, eles não acreditam que a fé cristã possa se impor sobre a ciência, nem o contrário. Existe um ponto onde as duas podem conversar e que uma não interfere nas atividades da outra, por causa que é uma questão que nós conversaremos mais à frente, ao longo de atividades, que é a questão de esfera de soberania, que é uma forma de se pensar cada esfera de atuação humana. Né? Uma delas é a teologia, outra a ciência, neste caso. As inspirações para esse diálogo são a paixão por Deus, o fascínio pelo real, porque nós acreditamos que o aspecto contemplativo é muito importante para que seja construída uma boa ciência, né? E a busca de conexão entre o mundo natural e a transcendência, a fim de construir um conceito uno de realidade. Nosso ponto de partida é que a fé cristã assume a doutrina cristã clássica, apoiada nas Sagradas Escrituras. Então, nós temos como nosso norte e base as Sagradas Escrituras. Elas não podem ser feridas, a Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser ferida e nem contradita. Né? Cremos que ela é a base de todo pensamento bom e que conduz a Deus. E a ciência, ela assume uma ortodoxia científica, ou seja, ela possui bases bem fixadas, tradicionais, eles são muito tradicionais, a ciência em si é muito tradicional, e ela possui um pensamento que não pode, digamos, fugir da ciência, ela não pode cair em uma pseudociência, né, que se chama. Dentro disso, se identificou que existem 3 posições que são consideradas complicadas, né? Para a igreja, que é o fundamentalismo dogmático, que faz com que a igreja enxergue com certo pragmatismo algumas questões e afaste eles da vida comum, né? Achando que existe uma vida espiritual e existe uma vida profana, vamos colocar assim. E outro ponto é a postura anti-ciência, na qual vários cristãos acreditam que a fé e a ciência não podem concordar e que a fé acaba se tornando uma inimiga da ciência, ou a ciência uma inimiga da fé. Né? E a busca por uma ciência alternativa, que acaba tentando, a partir da fé, criar um pensamento científico, que acaba incorrendo em erros. Né? 3 posições comuns na academia são o fundamentalismo dogmático, de igual forma da igreja, eles pensam que a igreja pode ser ignorada, o pensamento cristão ou religioso pode ser ignorado, e isso faz com que não se alcance o objetivo real da própria academia. A outra questão é o laicismo, que tenta se distanciar de uma forma, muitas vezes, muito técnica, tenta se distanciar de todo o pensamento cristão ou de todo o pensamento religioso. E uma tolerância seletiva, a qual eles, muitas vezes, negam o cristianismo, porém abraçam outros tipos de religião, como muitas vezes acontece, principalmente dentro das ciências humanas. Bem, os pressupostos para o diálogo. O diálogo, acreditamos que o diálogo ele tem que ser crítico e mutuamente respeitoso. A gente deve ouvir e ser ouvido, e também devemos dizer coisas relevantes e ouvir o que merece ser ouvido, porque cremos que a conversa ela é produtiva, ela produz um conhecimento que é bom e ela pode ser explorada. Não necessariamente existe apenas uma perspectiva a ser explorada, nem necessariamente a minha perspectiva é a melhor. Mas tudo isso, claro, procurando bases sólidas para que isso seja feito no nível científico, não apenas
em suposições, ou nem mesmo apenas em inferências aleatórias, né? A gente procura bases sólidas, científicas, para que possa ser, após criar um corpo teórico, a gente possa conversar isso dentro da academia da mesma forma que um sociólogo conversa sobre teorias das relações humanas. Então, nós cremos que a formação de um pensamento robusto conduz nesse sentido, né? A gente também crê que existe um respeito à natureza singular de cada campo. Existe um respeito à natureza singular de cada campo. Que cada esfera do conhecimento humano, dentro da academia, ela possui ela possui aspectos de atuação e as fronteiras, né, onde ela não tem domínio. Como a gente vê muito principalmente dentro de ciências das hard sciences, em que físicos, químicos, biólogos, matemáticos tentam refutar a ideia da existência de Deus e acabam saindo da fronteira de conhecimento deles, explorando fronteiras que não cabem à natureza do discurso deles, né? A postura de integridade, mas com novas ideias, novos conceitos. Nós cremos também que a conversa ela precisa ter integridade, no sentido de preservar as pessoas para que elas não sejam expostas ao ridículo e também para que haja uma conversa franca, uma conversa aberta, e quando a pessoa tiver algum equívoco no pensamento dela, a gente possa explorar melhor aquela questão para remover o equívoco, né? Acreditamos que isso é importante e isso é nobre, no caso, no sentido do nosso convívio. As principais linhas de investigação da ABC2, elas estão dentro de 3 áreas, né? Vamos colocar assim, de forma geral, dentro de 3 áreas. Dentro das ciências exatas da natureza e a existência de Deus um dos pontos, né? Desculpa, eu falei meio atrapalhado. A conversa sobre ciências exatas da natureza e a existência de Deus é um aspecto, pois eles discutem sobre se Deus existe e participa do fazer científico. Isso é uma questão que levanta muitas polêmicas. Outro ponto é se Deus não deve ser colocado nas lacunas, onde o pensamento humano não consegue explicar. Geralmente, algumas respostas que tentam ser dadas dentro do pensamento cristão fazem com que a fé cristã, ou o pensamento de Deus sobre Deus, acabe caindo em lacunas do conhecimento. Por exemplo, se foi feita uma teoria que... Oi? A explicação do arco-íris, Deus fez arco-íris, mas ele explicou, algo foi depois que explicou como foi. Sim. Aconteceu, não foi Deus que fez. Isso, desculpa. Minha esposa está me falando aqui do exemplo do arco-íris, que quando conseguiu se entender cientificamente sobre a natureza do arco-íris, acreditou-se que não tinha sido mais Deus que tinha feito. Então, se refutou a hipótese de que Deus era o criador do arco-íris. Mas, nesse sentido, a gente tem um equívoco. Porque, sim, Deus é soberano e é criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas. Nós entendemos que é necessário, sim, pensar como Deus cria e mantém essas coisas para que exista ordem e singularidade em todo o universo, né? E isso é sustentado pela própria natureza de Deus. E por último, Deus é soberano sobre sua criação, que é justamente sobre isso. Tipo assim, justamente por ele ser soberano, ele não está inserido em lacunas de pensamento humano. Ele é soberano sobre todo o pensamento humano, sobre toda a ação humana, sobre toda a natureza da realidade. Dentro de outra área, que é as ciências humanas e as questões morais, que muitas vezes são levantadas sobre aspectos humanistas, sobre aspectos materialistas, que tentam refutar a hipótese divina no sentido mais filosófico, né, falando. Então eles colocam que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e trouxe redenção ao homem.
Isso é um dos aspectos que faz com que o homem não seja um ser amoral ou que não possa ter uma moral solta, uma moral livre, né? Porque existe um pressuposto transcendente que conduz o homem. Então, o homem não consegue achar a si quando ignora seu Criador. Outro aspecto que tem sido vivido hoje em dia, e pensadores não apenas cristãos, como não cristãos, conseguem identificar que a falta de uma origem faz com que as pessoas não saibam mais por onde caminham, né? E outro ponto o mal não é prova da inexistência ou tirania de Deus, que se levanta várias vezes que, se existe o mal, por que Deus permite que exista o mal? Ou então, se existe o mal, Deus não existe. São pontos que são colocados às vezes e precisam de um diálogo sério, precisam de uma conversa mais profunda para se pensar sobre essa questão. Mas um ponto existe um propósito para o qual o homem existe, que é uma questão muito refutada pelas ciências humanas, em especial pela sociologia, dentro da filosofia, enfim, tem outras áreas que refutam esse pensamento de que o homem não precisa de um propósito, ele pode viver deliberadamente por vontades próprias e que não necessariamente precisam conduzi-lo a um propósito de existência. Então, são pontos que a gente retorna filosoficamente, retorna cientificamente, traz os principais autores da área e traz as refutações essenciais para que esses pensamentos que contrariam a moral cristã, contrariam a moral de Deus, eles possam ser conversados e possa ser feita uma reinterpretação segundo uma perspectiva, uma cosmovisão cristã. E por último, as ciências em geral e o diálogo com a religião cristã. Cremos que é um dos temas que norteiam todos esses outros que eu acabei de falar, porém ele tem alguns aspectos que são mais amplos, no sentido de que a visão de mundo, por exemplo, a cosmovisão da ciência, conflita com a cosmovisão cristã. A ciência ela tem bases humanistas, tem bases materialistas, que continuamente tentam refutar a necessidade ou então a implicação de existência de Deus. Um outro aspecto é que a ciência não pode negar a Deus, pois foge da sua esfera de atuação. De fato, aquilo que a gente acabou de conversar, que eu acabei de comentar, que existe uma esfera de atuação para a ciência e existe uma esfera de atuação para a religião, que é na qual a gente consegue pensar sobre Deus. E nesse ponto a gente consegue fazer um diálogo entre as duas coisas, sendo que uma não pode refutar o campo de atuação da outra. Outro aspecto é que os ateus também podem fazer boa ciência, mas com propósitos distintos dos cristãos. É verdade que os ateus conseguem produzir fatos notáveis, conseguem produzir resultados notáveis. Então a gente precisa também compreender por quê. Por que os ateus, embora não tenham uma cosmovisão adequada, embora não tenham uma leitura da realidade adequada, eles conseguem fazer uma ciência produtiva, uma ciência que avança, né? Outro aspecto é que a fé cristã norteia aspectos morais do fazer científico, que é, digamos, uma mistura entre o que o pensamento das ciências naturais traz e o pensamento das ciências humanas traz. Por último, que a fé cristã não explica tudo, mas Cristo é o melhor modelo para explicar todas as coisas. No contexto aqui, modelo se refere a como é possível pensar tudo aquilo que Cristo fez para que ele seja justificativa para que todas as coisas existam da forma como existem. Então, é por isso que nós entendemos que, num contexto filosófico, é um modelo, certo? Não que ele seja, de forma alguma, a gente tenta reduzir a ideia de Cristo ser soberano apenas numa esfera de conhecimento, de forma alguma. Ele é, inclusive, soberano na esfera de conhecimento. Então, a gente toma isso como base para pensar como que Cristo, sendo soberano de todas as coisas, ele gera redenção sobre todo o conhecimento humano e sobre toda a ação humana, né? Bem, outro ponto é a proposta
que agora que é a proposta das nossas atividades da NBCC, aqui em Campo Grande. Antes de tudo, eu quero falar brevemente sobre o perfil do nosso grupo atualmente. Nós temos 2 biólogos, aproximadamente 10 estudantes das áreas de exatas, ciências exatas, e aproximadamente 14 estudantes das áreas de ciências humanas. Isso é importante para que a gente consiga direcionar as nossas conversas e a gente consiga pensar melhor como iremos desenvolver essas atividades. E agora eu quero apresentar para vocês, talvez eu acho que eu não apresentei para todo mundo, nós vamos ter uma página, na verdade já temos, uma página no Facebook que vai nos auxiliar a divulgar os nossos pensamentos, a divulgar os os materiais que nós viemos construindo e ajudar a ter um contato maior com os materiais produzidos pela ABC2, quanto por grupos parceiros, né? Como o Bibotalk, como o Invisible College, como o Labri, que são grupos que são muito férteis em conhecimento, em conteúdo, e podem ajudar muito a nossa formação de um pensamento robusto sobre aspectos da ciência e aspectos da fé cristã. Então, esse será o nossa página, certo? E a gente vai publicar, sempre que possível, materiais que sejam pertinentes à temática daquilo que nós estivermos abordando ou das áreas de conhecimento que estiverem fazendo parte do nosso grupo, né? Bem, eu quero fazer uma proposta em 2 pontos, sobre os nossos encontros e sobre os temas a serem desenvolvidos. Sobre os nossos encontros, eu gostaria de propor para vocês encontros quinzenais por videoconferência. Estive conversando com o Thiago, que é o responsável pela região do Centro-Oeste para a expansão da BC2, né? Ele que nos dá suporte. E ele me falou que as atividades que estão sendo desenvolvidas em vários lugares, ele me citou, se não me engano, da Amazônia e de Curitiba e do Rio de Janeiro, que são grupos que estão fazendo atividades por videoconferência, ele citou que estão tendo bons resultados. Eu acredito que é uma forma de nós implementarmos essas atividades de videoconferência e vão nos ajudar muito para que a gente consiga ter encontros e também para que a gente consiga lidar melhor com as questões de horário, porque durante as atividades que nós fizemos em 2017, 2018, tivemos muito problema com o horário, porque muitas pessoas não podiam nos horários disponíveis, que nós tínhamos disponível, e quando elas podiam, nós tínhamos dificuldade de nos encontrarmos. Então, acredito que a videoconferência será uma alternativa viável e que vai nos ajudar a progredir de uma maneira melhor nas atividades. Outro ponto que eu gostaria de convidá-los é para que haja um encontro mensal, presencialmente. Esse encontro não necessariamente precisa ser dentro dos encontros quinzenais. Nós, em hipótese, teremos 2 encontros quinzenais, mas... E esse encontro mensal pode ser em um dia aleatório do mês, no sentido de conseguirmos nos reunir para conversar, para debater ideias, para nos confraternizarmos também, porque eu acredito que é uma forma de a gente trazer proximidade ao grupo, trazer uma maior fraternidade, porque um dos aspectos visados pela ABC2 é que nós sejamos uma comunidade de fato, uma comunidade de cristãos que estejam envolvidos na ciência. Então, para que haja uma comunidade, precisa haver relacionamento. Então, acredito que é uma questão muito importante que precisa ser visada pelo grupo e nós podemos fazer isso. Acredito que uma vez ao mês é uma hipótese viável. Ok, agora sobre os temas a serem desenvolvidos. Eu pensei em 3 temas que podem, digamos, dar a base para continuarmos nossas atividades. O primeiro tema é sobre cosmovisão. Ao longo do curso do Pedro Lucas Dutti, eu acho que me trouxe clareza
em vários aspectos sobre como a cosmovisão contribui significativamente para que a gente consiga construir um pensamento cristão e científico de uma maneira coerente, responsável e cristã. Então, acho que é importante resgatarmos alguns aspectos da nossa própria caminhada e alguns aspectos da própria caminhada da ciência, para que a gente possa dialogar e ter uma base mais firme nesse sentido. Outro ponto é que as bases da ciência, conversar sobre as bases da ciência contemporânea. Na verdade, seria um estudo a ser desenvolvido. Não determinei um tempo específico devido à complexidade de alguns pontos, e também nós poderíamos explorar as bases das ciências exatas e as bases das ciências humanas. Para isso, precisaremos de membros que também vão nos ajudar e vão estar envolvidos com essa atividade. E, por último, acredito que conversar como, digamos, um ponto de início seria conversar sobre a criação e evolução, que possui já uma estrutura bem consolidada dentro do pensamento científico e possui bases bem consolidadas dentro do pensamento cristão, que muitos recorrentemente se caem na questão sobre criação e evolução, e já existem respostas cristãs bem fundamentadas e que suportam uma cosmovisão cristã adequada. Bem, vocês têm... Eu gostaria de abrir para vocês fazerem perguntas. Eu quero que vocês gostaria que vocês conversassem comigo para a gente ver o que vocês acharam, ver como que vocês pensam sobre tudo isso, o que vocês acharam da palestra, né? E é isso. Foi boa, Raul. Foi muito boa. Muito obrigada por aceitar o desafio, né? Obrigado a vocês. Parte do grupo inicial, muito obrigada por aceitar, porque é um desafio, né? Trazer o núcleo da ABC2. Né? Eu acho interessante as reuniões, sim, quinzenais, videoconferências. A gente tem o Fabiano, né? Você está em Miranda, né, Fabiano? Miranda, está em Miranda, então pode atingir pessoas até de outras distâncias, né? Sim, sim. E presencial também. Dura só quando o Covid for embora, né? A questão do presencial. Né? Mas eu acho que vai ser bom, sim. Eu vou fazer umas 2 sugestões. Eu estava fazendo bullying aqui com os caras que deviam estar aqui, não estão, né? Mas... Kino é um cara bem ativo, assim, na parte de representação estudantil. E ele é budista, tá? Você já conversou com ele e tal. Sim. Tem um menino do Matias que é intelectualmente muito interessado. Então eu queria aconselhar você a procurar esse Matias aí, que é amigo do Kino. Eu já encarreguei ele de falar com você. Outra coisa, eu posso te ajudar. Eu conheço alguns crentes no outro campo. Então, igual a gente tem aqui, a gente tem o Fabiano que está lá em Miranda. Eu sei que em Paranaíba tem um grupo forte de crentes e o pastor Natan está lá. Certo. Pastoreando a segunda igreja lá. Certo. Então, eu vou dar uma caçada para você. Eu institucionalmente não posso fazer isso, ok? Agora, como crente, posso dar uma olhada em quem eu conheça pessoalmente e passar os contatos para você. Ok, não, tranquilo. Eu acho que tem que articular bem e fazer um evento online, entendeu? Eu acredito... Vai abrir um edital online para eventos, eu assinei hoje, e paga R$ 1.200 para um palestrante sênior e R$ 300 para os outros palestrantes. E aí dá para você chamar bastante gente boa. Tem que ser um evento proposto por servidor, então não pode ser você. Certo. Mas eu acho que um evento online, assim, que articule toda a comunidade cristã que gosta de pensar, vai ser importante para o crescimento e amadurecimento da FMS. Legal. Você tinha me comentado, eu dei uma conversada com o professor Wilson, que eu tinha te falado. Ele topou a proposta, ele acha que é uma boa proposta, a gente pode pensar, por causa que, embora ele não seja cristão, é uma porta de entrada, entende? Cara, ele é doidão, mano. Ele é, mas é gente boa. Ele é louco, mas ele é um louco que vai pra cima, né? Essa que é a parte boa. Ele é muito produtivo. Os caras falam mal dele, então como vocês falam mal de mim? Porque eu publico 3 livros por ano. Bem isso. Fica mesmo. 3 livros por ano. Eu
publiquei tipo 30 livros, entendeu? Ixi, bem mais de 30. 30 ele publicou em um ano. É. Bom, Professor Wilson. Eu vou ter que sair, tá? Ok. Para vocês. Eu parabenizo você muito, Arthur. Queria parabenizar o grupo todo aí, que é um grupo. Obrigado, senhor. Você está interessado. Deus abençoe você. Amém. Profissional, você sabe que eu sou músico. Eu vou ter prazer em poder contribuir com essa área da técnica, tá? Amém. Obrigado, senhor. Vamos só orar rapidamente para agradecer? Eu queria só fazer uma breve observação. Que a gente enquanto casal agora, né? Quando o Raul teve essa ideia, ele propôs a gente orar. Então, assim, a gente gerou isso em oração. Depois a gente tomou. Raul, né? Eu levo apoio, mas o Raul tomou a decisão depois da gente orar um bocado. Então, glorificamos a Deus por Amém. isso, né? Mas tudo isso foi começado com base em oração. Muito bom. Amém. Só orar rapidamente? Pode ser? Pode, claro. Ok. Obrigado, Pai amado, pela oportunidade de estarmos fazendo essa reunião, Senhor. Muito obrigado pela presença dos meus amigos e parceiros, Senhor, nesse momento, Senhor, que nós estamos retomando as atividades da NBCC. Eu quero te pedir graça e sabedoria, Senhor, para que o grupo possa ser produtivo, para que as pessoas trabalhem na sua obra, Senhor, em primeiro lugar, Senhor, para glorificar o teu nome, para trazer a mensagem de Deus em todas as esferas do conhecimento humano, Senhor, para que nossas atividades não denigram a visão cristã, Senhor, pelo contrário, Senhor, mas que Cristo possa nortear o nosso fazer, o nosso pensar, para que tudo possa gerar glória a Ele novamente, Senhor, para que todas as nossas atividades, todos os nossos pensamentos, Senhor, possam reivindicar novamente a autoridade e a soberania de Deus. Eu te peço graça, Pai, para que cada um que esteja presente conosco possa cumprir o seu propósito em Cristo, possa estar debaixo da missão cristã, Senhor, e que todos possam ter um coração fervendo e adorando ao Senhor, Pai, para que a glória do teu nome seja sempre soberana, seja sempre suprema, Pai, sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito bom. Beleza. Eu vou sair. Beleza, professor. E parabéns aí, viu? Obrigado, professor. Obrigado, senhor. Amém. Tchau, tchau. Vocês têm mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma questão para perguntar? Tem alguma curiosidade? Tem alguma dúvida? Bom, só antes que eu vou ter que sair com meu pai. Certo? Ok. Parabéns pro Raul. Obrigado. Pela iniciativa. Obrigado. Eu não estou na universidade ainda, né? Mas eu estou lá no instituto. E, inclusive, lá já tem um núcleo, né? Que tem na universidade, né, se eu não me engano, né? Certo. Que faz 10 minutos com Deus, por exemplo. Uhum. Eu estava participando desse grupo, então é muito importante. Legal. Nesse grupo para se pensar, né? Para um conhecimento mais teórico da fé cristã, né? Uhum. Eu queria parabenizar. Uhum. Inclusive, se você quiser convidar seus colegas, seus amigos do grupo para estar conosco, talvez até te ajude, inclusive, para montar atividades voltadas para o pessoal que está ainda no ensino médio. Eu acho que é importante porque o nível de diálogo é um pouco diferente, é substancialmente mais simplificado, vamos colocar assim. Depois tu troca Não, sim, mas é só comentando brevemente. E eu acho que isso pode contribuir com as nossas atividades também, certo? É isso. Beleza. Tá bom? Façam, pessoal. Ok. Mas muito obrigado pela presença. Oi. Pô, eu que agradeço aí. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigadão. Amém. Amém. Ué? Saiu também? Oi. Mas e aí, Fabiano? Jana, tem mais alguma coisa a colocar? Alguma coisa a acrescentar? Só ressaltar a importância, né, dessa iniciativa. Uhum. Já tem um tempo que eu tenho acompanhado. Certo. Esse desenvolvimento. Eu sou de Minas. Uhum. E trabalho aqui em Miranda como missionário entre os terrenos. Uhum.
em Minas tem um trabalho assim já grande a respeito disso, né? A sede da Labric em Minas. Certo. Tem um grupo grande lá também da BC2 também. Uhum. Então, assim, eu fico feliz, né, dessa iniciativa. Aqui, e essa questão também desse trabalho online também, né, é muito importante, porque a gente está um pouco distante. Uhum. E às vezes a gente não consegue ir a Campo Grande assim com tanta facilidade. Né? Então, sim, mas é justamente pensando nessa integração, para que você esteja por dentro das atividades também, outras pessoas que você eventualmente consiga convidar para a gente conversar e montar um grupo que possa agir de forma dinâmica, porque eu acho que as atividades presenciais se tornam muito difíceis. Eu e a Janaína, a gente presenciou essa dificuldade em diversos momentos. Então, acho que é muito importante a gente conseguir trazer a dinamicidade que permita o grupo prosseguir, né? Acho que é isso que é importante. Isso, sem perder o vínculo. Também umas linhas que eu tenho pensado também, tenho estudado um pouco de filosofia reformacional, tenho pensado, já tem um tempo já que eu tenho pesquisado sobre Hermann Dorsch. Legal. Uhum. Eu gosto muito, né, dessa linha de pensamento, então a gente pode ajudar em bastante coisa. E fico feliz, como eu disse, né, aqui no interior a gente ainda tem dificuldade. E propôs a gente fazer também encontros regionais, quando possível, né? Certo. Que é um pouco mais complicado, né? Mas diversas possibilidades. Né? Trabalho aqui também na primeira igreja batista aqui da Miranda também. Ah, legal. Está aberto para nós também. Então, assim, fico feliz. Legal. A gente pode, inclusive, combinar qualquer hora dessa de ir aí fazer uma visita para você, da gente conversar. Fazer uma caravana para ir para seminário aqui na B. Com certeza, com certeza. Trabalho na educação teológica aqui com os indígenas, né? Então, assim, é muito importante. Bom, Fabiano, eu sou subornado só com café, hein? A gente só vai se houver oferecimento de cafezinho. Mas tem que café. Olha aí! É benção! Aí, ó. Ô, louco! Agora sim. Né? Encontro de mineiro, é isso? Tem 6 anos que eu moro aqui em Miranda, né? Eu não acostumei com tereré ainda. 40 graus. Tá louco, hein? Mas tá certo, mano. Prazer em conhecê-lo, cara, mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Né? A gente se conheceu lá no grupo, né? Sim. É que você só teve uma vez lá com a gente, né? Eu nem lembrava, cara. Foi, uma vez só. Eu só me lembrei porque você falou que você trabalhava com um grupo indígena. Daí que eu me lembrei, porque tem um outro colega também, que é um moreno, que mora lá nos apartamentos que tem lá da FMS, e ele também trabalha com indígenas. Só que a formação dele eu acho que é teológica mesmo. Ele é só teólogo, se eu não me engano. Eu não tenho certeza. Mas... Então, aí eu penso que é válido também. Conheci uma irmã que está na UEMS, na educação, fazendo mestrado em educação, e é interessante isso, né? Porque para ela tem sido um momento assim, de aridez por causa da questão da ideologia de gênero. Entendi. Né? A minha esposa também está fazendo mestrado em educação lá. Ela é colega do curso da minha esposa. Certo. E ela, eu até indiquei para ela o grupo, né? Depois eu vou acrescentar o telefone dela, por quê? A maioria dos cristãos estão sozinhos nesse momento, né, na universidade. Já passei por isso, né? Imagina eu, na universidade, como missionário, né? É evidente que como missionário fazendo antropologia, né? Certo. Eu vou ouvir muitas coisas aí. Né? Complexo. Complexo. Mas, né, graças a Deus deu graça. Legal. Então é isso, é muito importante para isso também, para reunir um grupo de cristãos, né, que seja pensando em ciência, seja pensando nesse tipo de coisa, para que a gente possa avançar também. Eu creio assim, que se aqueles que são cristãos, que têm um pensamento
mais se ele se isolar, se a gente tiver aquela mentalidade de gueto, né, como muitas vezes a gente vê, né, dentro das universidades, lugares, né, na esfera da sociedade, nós perdemos esse protagonismo. Na verdade, nós devemos estar ocupando esses espaços também, né? Também. Então é muito importante. Aqui são áreas de disputa, né? Querendo ou não, são áreas de disputa. Que, daqueles, ou a gente... Ou a gente está batalhando ou a gente vai ser engolido. Né? Existe uma guerra de pressupostos muito importante no nosso... Né? Na universidade não é diferente. Então, sim, como sim. cristão, tem uma presença fiel aí dentro das esferas da sociedade, né? Então é muito importante. Mas amém, mano. Obrigado pela presença. Pode contar comigo. Tá, tamo junto. Valeu. Mais alguma coisa, Jana? Não, assim, a dificuldade... Quando nós montamos o grupo, foi com essa intenção para dar amparo para as nossas pesquisas, né? Da gente usar até os autores, né, das leituras que a gente iria fazer. Nas pesquisas, da mesma forma que o David utilizou na TCC dele, eu não sei como é que estão os seus trabalhos também, e porque a maioria dos nossos professores na área de humanas, eles são ateus, né? Então, eles só oferecem teóricos marxistas, né? Então, eu estava em busca dos autores cristãos, que aí vai ficar mais difícil, né? E o grupo, ele podia sempre oferecer essa oportunidade de ter esse conhecimento, de saber quem são essas pessoas, o que eles fizeram, quais pensamentos já foram desenvolvidos, quais pesquisas já foram realizadas. Então, assim, o intuito do grupo também, no início, também tinha essa questão. É verdade. Né? Mas eu percebi que os assuntos, eles são, acho que, fundamentais. Né? A gente também tinha começado com cosmovisão, e é realmente importante as bases, né, da ciência, que você está propondo agora, e também a questão do criacionismo e evolucionismo, né, que é uma coisa até do ensino médio, né, por causa do Eric e tudo, é falado, e é disputado. Também é um campo de disputa. Né? Não sei por quê. E só que essa é a realidade da universidade, né? Sim. A ciência, ela está infiltrada de ideologias, né? Então, ao mesmo tempo, você tem esse confronto. A ideologia que acaba influenciando quando essas pessoas entram na universidade, né? Então, eles acabam vindo com questões que nem eles percebem que já estão sendo influenciados na sua forma de viver e alteraram a sua fé cristã. Então, aí a coisa é bem perigosa, principalmente na área de humanas. Como eu percebi que o grupo tem uma quantia grande de pessoas da área de humanas, eu acredito que eles já se depararam, porque parece que a maioria também é formada, já se depararam com essa questão. Então, é para a gente se perguntar o que isso alterou na nossa fé, o que isso alterou no nosso pensamento e o que isso está alterando o nosso comportamento cristão, entendeu? Certo. Então, eu não sei quais vão ser as propostas, né, de todo o material que nós vamos estar lendo. Eu vou mandar, inclusive, eu vou mandar a apresentação em PowerPoint e vou mandar o planejamento que eu fiz para as atividades, né? Vamos ver se dentro do próximo mês a gente já retoma as atividades. Como que você quer fazer? Nós estamos no início do mês de junho. Você quer iniciar as reuniões? Seriam por videoconferência, como a gente fez agora, né? Você quer que faz uma pesquisa entre as pessoas do grupo? Acho que vamos fazer uma pesquisa entre as pessoas do grupo, porque tem vários professores. Tem o pastor também, e para eles a dinâmica de atividades é mais difícil. Eu gostaria muito de que eles participassem, porque, que nem o professor Marcelo, o Luigi, eles têm muito a contribuir, porque eles estão envolvidos com estudantes, eles estão envolvidos já com o tema, eles conhecem vários aspectos do tema. Então, acho que é bastante pertinente para nos ajudarem, né? Porque, que nem eu não tenho domínio sobre todos os temas. Mas eu já adquiri algum conhecimento, já tive algum contato,
Então a gente consegue uma conversa inicial, né? Uhum. E para quando queria marcar, então? A gente vai ver com eles, então. Sim, para início de julho. Deixa eu ver aqui no calendário. Uma reunião na próxima sexta. Final de junho, isso. Então, ficaria... Vou ver se fica melhor dentro da semana ou se no final de semana. Vamos consultar isso, certo? Uhum. Que daí... E aí você vê a leitura, né? Não sei se você já está com as propostas, né? Eu tenho propostas de 2 livros. Eu vou ver se eu consigo o quanto antes iniciar a leitura deles e para conseguir sistematizar como vai ser distribuídas as atividades. Como que vai ser adquirir, se a gente vai ter que comprar, se vai ser online. Isso. Entendeu? Então é isso que eu vou correr atrás. A leitura necessária para os livros, né? Eu vou correr atrás disso agora, essa semana, para ver se já consigo deixar encaixadinho, organizado, para, se possível, daí a gente começa em julho com a leitura, né? Mesmo que a gente tenha que começar sem o livro antes. Então seria melhor a gente iniciar em julho. Isso. Tá, e teria mais ou menos esse mês de junho para a gente verificar como é que está a disponibilidade das pessoas. Isso. Uhum. E o material, né? Isso. Uhum. Pode ser? Pode sim, com certeza. Eu acho que é isso. E a gente vai vendo, no decorrer desse período, mais pessoas vão entrando, né? Uhum. Professor Marcelo sugeriu alguns nomes, né? Jogou lá no grupo também. Ele tem bastante contato. O Fabiano também, né? Tem mais conhecidos também. Até a menina da UEMS, que lá também é difícil. Uhum. E a gente também tem amigos, né? Você tem algum critério para participação das pessoas? Serem universitários? De preferência acadêmicos, ou que foram, ou que são acadêmicos, porque muitos temas caem sobre a questão científica e acadêmica, porém não é uma obrigatoriedade. Qualquer pessoa que esteja interessada pelo tema e se proponha a estudar, se proponha a pensar essas questões de maneira séria junto com a gente, é bem-vinda, né? A gente não quer fazer um carnaval. Essa é uma coisa que a gente não quer. Porque não adianta colocar uma pessoa porque ela gosta do tema, mas ela não tem interesse nenhum em explorar, não tem interesse nenhum em conversar e às vezes só quer trazer discórdia. Então um ponto que já aconteceu, mas é uma coisa que a gente evita. Seria só isso mesmo. E assim, que nem alunos do ensino médio, que nem o Eric, se eles tiverem interesse, se eles tiverem algum objetivo, algo em mente na qual eles queiram explorar, a gente pode ajudar de alguma forma, né? Uhum. Eu acho que é isso. Uhum. Rosana, tem alguma coisa a falar? Acho que é isso. Mas é isso. Mais uma vez, gente, muito obrigado, hein? Tenham um excelente final de semana. Deus abençoe vocês. Tá? Feliz Dia dos Namorados para vocês. Feliz Dia dos Namorados para vocês, para mim também, para nós, aqui em casa. Tchau. Tá? Tchau, tchau. Fique com Deus. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau, abraço. Abraço. Com Deus. Amém. Isso também.